Bom dia a todos os vereadores, aos munícipes, em especial aos ADIs que estão aqui. Não puderam todos estar presentes, porque nós temos compromisso com as nossas crianças na creche, porque simplesmente poderíamos estar todas aqui, mas nós entendemos e sabemos qual é a importância do nosso trabalho e a importância dessas pessoas estarem revezando lá para que alguns amigos e colegas estivessem presentes aqui. Bom dia ao sindicato e à TV Câmara. Meu nome é Sônia, sou diretora do sindicato, sou funcionária pública há 19 anos e sou também auxiliar de desenvolvimento infantil. E estou aqui representando a categoria. E eu quero relatar um pouquinho da nossa história. Em 2006, a administração retirou os professores das creches e a Secretaria de Educação deixou sob a responsabilidade dos auxiliares de desenvolvimento infantil toda a parte pedagógica, como, por exemplo, a avaliação das crianças, a caderneta que é feita até hoje, avaliação também, o cronograma de atividades, sequência, mostra pedagógica e etc. Em 2008, iniciamos uma negociação com a Secretaria de Educação após tomarmos conhecimento que em várias cidades do estado de São Paulo e até mesmo em outros estados foram feitas adequações referentes às funções dos auxiliares de desenvolvimento infantil e em outros locais tem até outros nomes, berçaristas, pajens, babás, como exige a Lei de Diretrizes e Bases. Apresentamos um abaixo-assinado de toda a categoria e eu quero deixar frisado aqui por causa de uma matéria que saiu no Diário de Jacareí, e não somente dos profissionais mais antigos, como pensa o senhor secretário de Educação, pois até os funcionários que exercem a função há pouco tempo também já fazem parte desse movimento. Formou-se, então, uma comissão dos ADIs e outra da Secretaria de Educação. Apresentamos as nossas reivindicações e a Comissão da Educação apresentou o que seria possível fazer para a categoria. Enfim, nada foi feito. Após várias cobranças sem resposta, agendamento com o senhor prefeito, que até a presente data ainda não aconteceu, resolvemos, então, por via judicial, para que fosse reconhecido o desvio de função da categoria. Conforme foi crescendo o número de funcionários que estavam procurando advogado do sindicato, a Secretaria de Educação, ela passou a não mais cobrar que se registrasse as atividades no caderno. E os funcionários que eram transferidos não conseguiram pegar os seus cadernos de atividade, cronograma de sequência, pois foram destruídos. Então, foram destruídas todas as provas das pessoas que foram transferidas. Denunciamos recentemente a mídia, pois saiu uma matéria no Diário de Jacareí, mas que não relatou que mais de 60 DIs entraram com processo contra a Prefeitura. E que já temos vários processos ganhos em primeira e segunda instância. Esses 60 ADIs que já entraram com processo é só pelo sindicato. Existem muitos que entraram particular também, pois nós somos em número de mais ou menos 178 ADIs presentes hoje na Prefeitura. E nós temos vários processos ganhos em primeira e segunda instância, alguns em fase de execução, inclusive o meu, que já vai para precatório o ano que vem. E vários processos ainda para serem julgados em primeira instância. Mas, segundo a lógica da qualidade da educação, e de acordo com a Constituição de 1988, que prevê que todas as escolas serão conduzidas por uma gestão democrática, me empenho em entender qual a democracia existente na sala de aula, onde o direito de se ter uma educação de qualidade para todas as crianças está sendo desrespeitado. Me empenho em entender o que é essa democracia, onde estamos sendo responsabilizados por formar e qualificar crianças, futuros cidadãos, futuros eleitores, sem nenhuma base de ensino. Lembrando que os 4 primeiros anos de uma criança é onde se constrói, onde se forma o caráter, a boa índole, princípios básicos que levam para toda a vida. Isso já foi documentado por vários pesquisadores. Os 4 primeiros anos da infância de uma criança são os principais, porque são coisas que elas carregam para a vida inteira, o que elas aprendem, E nós somos o espelho dela ali dentro da creche. Eu me empenho, assim como todos os auxiliares de desenvolvimento infantil, em formá-los e qualificá-los,
não porque está sendo feita a democracia, mas porque entendemos a necessidade de cidadãos com bom caráter, mesmo quando não há qualificação da categoria, mesmo quando não há valorização dos profissionais e mesmo quando não há empenho de outras partes em serem democráticos, porque até mesmo agora ninguém quer nos receber. Nós já tentamos agendar várias reuniões com o prefeito, como eu já disse, e até agora nós não fomos recebidos. Já tentamos, através do sindicato, por vários ofícios e várias cobranças, de sentar com o secretário de Educação de novo, porque nós temos ata comprovando todas as nossas conversas, todos os nossos acordos com a Secretaria de Educação, e a resposta foi que o senhor André Donizete ainda não pode nos receber. Nós não queremos falar com o André Donizete, nós queremos sentar com o secretário de Educação, e ele também não está nos recebendo mais. Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, este referencial utiliza a denominação de professor de educação infantil para designar todos ou todas profissionais responsáveis pela educação direta das crianças de 0 a 6 anos de idade. Está no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, introdução na página de 39 a 41. Ou seja, que todos que trabalham dentro da sala de aula com contato direto com as crianças. A LDB exige isso, que todas as pessoas que estão dentro da sala de aula, elas têm que ter formação. Nós não temos. No inciso 3 do terceiro parágrafo do artigo 87, a LDB diz que o poder público tem o dever de realizar programas de capacitação para todos os seus professores. Está no RCN também. Em nosso município, está havendo uma inversão de valores quanto à fala do nosso secretário no Jornal Diário de Jacareí, que existe um coordenador pedagógico e que ele ou ela é responsável pelas atividades e toda a parte pedagógica que em cada unidade esse profissional coordena e que isso é o mesmo que realizar o trabalho do professor. Eu quero citar aqui um exemplo. Eu trabalho na creche Jacarezinho. Lá são mais ou menos 240 crianças. São 10 salas. Existe, e não é coordenador, gente, existe o apoio. Esse apoio é uma nomenclatura que nem existe na prefeitura. Não existe esse cargo. Coordenador existe, mas apoio não. E esse apoio é um professor que ganha carga suplementar para estar ali. É impossível esse professor estar em 10 salas com 240 crianças aplicando as atividades pedagógicas. Na realidade, existe o apoio pedagógico que, como diz em sua própria nomenclatura, apoio, aquele que apoia, demonstra preocupação no ensino dado às crianças, que auxilia os ADIs, porque na realidade é isso que eles fazem. Nós estamos em sala de aula, nós realizamos as atividades com as crianças. O apoio, ele nos auxilia. Fazendo o quê? Pesquisando, nos ajudando nisso. Pesquisando, arrumando material para que nós possamos realizar as atividades com as crianças. É simplesmente impossível esse apoio ter em sua responsabilidade a aplicação de atividades para, por exemplo, 240 crianças para encorajar e verificar o seu aprendizado uma a uma, pois não fica em sala de aula e a sua função jamais poderá se comparar ou equiparar a de um professor em sala de aula. Mesmo ele sendo professor, mesmo ele estando readaptado ali, ganhando a carga suplementar, ele não fica em sala de aula. O máximo que ele fica é alguns minutinhos que ele passa na sala para ver se está tudo bem. Mas ele não fica com as crianças. Nós ficamos 8 horas diárias. Estamos lutando por melhores salários, melhores condições de trabalho, pelo reconhecimento de nossa atividade educativa e por uma educação melhor para as crianças do município. Pleiteamos transformação do cargo de ADI para professor de educação infantil com equiparação salarial, conforme a LDB, como já existe em muitas cidades do Brasil, como em Belo Horizonte, Campinas, Guarulhos, São Paulo, Osasco, São Bernardo do Campo, Santa Isabel e agora, por último, foi Igaratá. E existem muitas mais cidades, é que não estão todas aqui. Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, incluídas as HTCs, hora atividade, como determina o Plano Nacional de Carreira do Magistério. Custeamento pela Prefeitura na formação em pedagogia para os educadores que não possuem, com prazo de 5 anos para conclusão
e que todos os compromissos descritos em ata com o senhor secretário de Educação sejam cumpridos, inclusive a formação. Segundo o dicionário Aurélio, daí eu fui procurar no dicionário, né? O Aurélio é o mais conhecido por todo mundo, né? Professor é aquele que ensina, que educa. E professor assistente, membro do ensino superior que organiza os trabalhos práticos e colabora nas pesquisas. Ora, percebemos então que o apoio da assistência auxiliar de desenvolvimento infantil e o auxiliar de desenvolvimento infantil auxilia a quem? Não existe professor em sala de aula. Falta uma terceira pessoa, então, para aplicar as atividades em sala de aula. Certo? Porque o senhor secretário, ele teima falar que nós não fazemos isso. Que é o apoio que fica ali, um professor para toda a escola inteira, que ele que faz todas as atividades. Eu queria saber como. Se essa pessoa é uma super mulher, para poder estar em todas as salas, fazendo as atividades, acompanhando, fazendo avaliação. E quem está desenvolvendo esse papel somos nós. E nós queremos ser reconhecidos e valorizados como tal. Isso é muito sério, principalmente para o município. Porque em vários processos que nós temos, vários processos ganhos já em segunda, vários processos que já estão em execução, alguns processos que foram para o STF, porque a prefeitura recorreu, alguns processos, os mais novos, que estão entrando agora. Porque o senhor secretário, ele fala que só os mais antigos, eu não sei o que ele tem contra os mais antigos, só os mais antigos é que pleiteiam isso. Não é, gente. Até as pessoas que fizeram concurso, que entraram há pouco tempo, já entenderam o que elas têm que fazer ali. Não tem nada a ver com auxiliar de desenvolvimento infantil. Porque auxiliar já diz o nome, auxilia o professor. Não tem professor. Então, nós estamos vivendo um desvio de função desde 2006, e um acúmulo de função, porque além de nós termos que fazer a nossa função como ADI, que é de cuidar das crianças, alimentá-las, nós temos também que ensiná-las, fazer o trabalho do professor. Eu, inclusive, eu sou responsável pela caderneta na minha sala, porque cada um ali tem uma responsabilidade. São 4 ADIs que ficam na minha sala e minha sala tem 20 crianças. Há um tempo atrás, nós sentamos com o secretário para falar sobre isso, sobre muitas crianças na creche, o acúmulo de pessoas, de crianças, né, porque são vidas, e poucas pessoas para se trabalhar. Porque haviam muitas pessoas que já estavam doentes, né, pela pressão da Secretaria de Educação, a pressão de tudo que se tem que fazer sem o ganho, sem o reconhecimento, sem a valorização. Muitas pessoas estão com problema de voz, com problema de coluna, com tendinite, com fibromialgia, porque tem pessoas que não têm escolaridade para fazer o que nós fazemos. Tem pessoas que são formadas, mas nós aprendemos na prática. Nós aprendemos não na teoria, na prática. Nós temos uma formação na prática de muitos anos. E ele nos prometeu que iria aumentar o número de pessoas, de tanto que foi feito um concurso. Mas ele aumentou, realmente ele mandou mais pessoas, mas ele aumentou o número de crianças também nas salas de aula. Então, ficou tudo a mesma coisa. E quanto aos processos, o que eu queria deixar bem claro é que o meu, eu já ganhei em primeira e segunda instância, o meu já foi para execução e vai para precatório ano que vem. Quando eu receber, eu vou poder entrar de novo contra a prefeitura. E isso é um dinheiro público. E isso é muito grave. Porque todas as pessoas que ganharam vão poder entrar novamente, porque nós estamos em desvio de função. Esse processo, ele só é indenizatório, mas ele não resolve o nosso problema. E nós queremos resolver. Nós queremos resolver, porque não dá mais para viver dessa maneira. Todas as cidades já estão adequadas. A LDB, ela é clara, que tem que ter todas as pessoas que ficam em sala de aula, ela tem que ter formação. E mesmo que ele coloque um professor ali, nós vamos continuar em sala de aula. E nós temos que ter formação. Eu participei há um tempo atrás aí lá em São José dos Campos, há poucos dias atrás, do CONAI. E lá foi para decidir o Plano Nacional de Educação. Eu fui como delegada. Eu e a minha colega Sueli. E é incrível, lá tudo fala a respeito disso, da valorização do profissional.
E é um absurdo que aqui não se tem valorização. A prefeitura, a Secretaria de Educação, dão alguns cursinhos de 4 horas e falam, só um minutinho, por favor, e falam que ela está dando formação de 2 horas por mês, um curso que nem todos podem participar, que é feito até um sorteio para ver quem pode ir da creche participar. Então, isso é muito sério. É a educação das crianças, é a educação delas que está sendo desrespeitada, porque toda criança de 0 a 6 anos, ela tem direito a uma educação de qualidade. E os pais não sabem, eles acham que na creche eles estão sendo cuidados por professor. E é só isso que eu queria deixar aqui, tá? Muito obrigado.